não tem jeito de escapar. Quem saiu de carro hoje, se já não pagou, vai acabar pagando mais caro pelo combustível. O aumento pesou no bolso de todo mundo, ficou entre 40 e 70 centavos por litro. Para a gente poder mensurar o impacto dessa medida na economia, nós vamos conversar com o economista da Federação do Comércio Gaúcho, Thales da Costa, e o economista da Fundação de Economia e Estatística do Estado, Antônio Albano de Freitas. Sejam bem-vindos. Obrigado. O bolso, olha, ele gritou, né? Eu ainda consegui pegar na sexta, porque as notícias já estavam correndo, então quem conseguiu chegar num posto de gasolina antes de trocar a reserva, conseguiu pegar um preço ainda mais leve. Durante o final de semana, eu não sei se vocês chegaram a observar um pequeno recuo. Houve aquele momento de preço, né, lá em cima, onde, né, quem estava coordenando a bomba esticou o máximo que pôde, aí depois a concorrência meio que deu uma ajustada. Eu já vi aí 3,99 em Porto Alegre, sim, mas chegou a 4,20, 4,17, enfim. Em um primeiro momento, quem anda de carro vai sentir, mas quando esse reflexo, e aí preocupa não só quem está com o seu automóvel, quando é que esse reflexo, na opinião de vocês, vai chegar no supermercado, na feira, enfim, vai atingir todo mundo, com carro ou sem carro? Sim. Bom, em um primeiro momento, a gente pode analisar, a gente sente justamente no posto de combustível, né? Verdade. Já estava um pouco complicado, já está um pouco complicada a situação da economia do país. Esse aumento de imposto vem agravar um pouco mais, porque nesse momento em que nós estamos, começa a aparecer os primeiros sinais de retomada da economia, agora vem um aumento de imposto, aquela parte de renda que poderia ser direcionada para consumo, agora vai acabar sendo direcionada para o pagamento de imposto. Então, um primeiro impacto a gente já está sentindo nos postos de combustíveis. Também vai ter um impacto direto, e aí entra o que tu mencionaste, em outros setores, que é justamente por conta do aumento do diesel, né? Isso vai afetar os transportes, seja transporte público como o transporte de carga. O transporte de cargas aí afeta o transporte de alimentos, de outros bens, e isso todas as famílias vão acabar sentindo. Sim, não é conversa fiada, né, Antônio? A gente sabe que o modelo, por exemplo, de transporte no Brasil, que carrega a produção, é um transporte rodoviário. Ou seja, sim, não tem como fugir desse impacto. Não é oportunismo de quem, por exemplo, está no supermercado remarcando o preço. Essa estratégia do governo de aumentar tributos indiretos num período que o Brasil ainda não apresenta crescimento econômico, ela é prejudicial, porque desinibe o investimento, o consumo das famílias. De forma mais ampla, o Brasil e o Rio Grande do Sul têm essa característica de uma estrutura tributária que predominam em tributos indiretos. O que seriam esses tributos indiretos? Independente da capacidade contributiva do cidadão ou da empresa, ele vai pagar o mesmo. Então, por exemplo, o cidadão que recebe R$1.000, R$2.000, vai comprar uma geladeira, ele vai pagar o mesmo tributo que alguém que recebe 50 mil, 100 mil. A estimativa que o governo tem com esse aumento do PIS/COFINS é em torno de 10 bilhões. Sim. Existem muitas alternativas de financiamento que caminhariam nesse sentido de uma tributação mais direta. Recentemente, a gente fez um seminário na Fundação de Economia, que foi um pesquisador do IPEA, tem trabalhado muito na questão da tributação de lucros e dividendos. Sim. E as estimativas que se apresentam ali são de uma arrecadação potencial de entre 40 e 70 bilhões. Então, veja, tem esse potencial de reduzir a nossa desigualdade do país e um potencial de arrecadação bem maior do que essa estratégia do governo. Aliás, existe alguma garantia? Eu quero lembrar que você pode nos ajudar também a dar uma monitorada, porque eu acho que esse tipo de informação pode ajudar na concorrência, já que a gente tem expectativa de que exista uma concorrência entre os postos de gasolina, né, e não aquela ideia de cartel, de que a gente possa apontar onde a gasolina está mais barata. Então, se você tem essa informação, viu a gasolina num preço que achou interessante, manda para a gente 99588-2374, 99588-2374, manda o seu nome, o posto ou a zona, em que avenida você viu o preço mais barato aqui na região metropolitana. Agora, pergunto para os dois, essa estratégia não é arriscada? Porque os governos, pelo menos o governo do estado, o município aqui, Porto Alegre, Canoas, isso eu ouvi da boca, por exemplo, do prefeito de Canoas. Há uma queda na arrecadação
arrecadação, porque justamente se consome menos. A expectativa do governo é arrecadar 10 bilhões com esse imposto a mais na gasolina. É uma estratégia arriscada, não há uma garantia de que ele vai chegar a esses 10 bilhões. Sim, justamente, mas essa estratégia que o governo adotou e até que o Antônio colocou bem, de continuar essa nossa tradição de tributar muito consumo, para o governo ele acaba vendo um momento de oportunidade, assim, porque aumentar o imposto sobre combustível de PIS e COFINS, em um primeiro momento, PIS e COFINS ele não vai dividir essa arrecadação com os outros entes, Sim. que seria estados e municípios. Em um segundo momento, ele pôde aumentar por decreto, ele não precisou discutir com o Congresso Nacional, que eu acredito que até essa proposta de tributar lucros e dividendos, que é muito válida hoje a gente discutir no país, acredito que teria que discutir no Congresso Nacional, demoraria um pouco mais. Então, ele quis fazer algo rápido e instantâneo para ele poder arrecadar. Então, é uma medida arriscada, porque vai impactar negativamente na economia, a gente já tem uma carga tributária elevada, mais um imposto, isso tem um impacto político ruim, inclusive para o governo, mas num primeiro momento, por tributar combustível é um bem que pode sim diminuir um pouco o consumo, mas ele é muito necessário para manter a economia funcionando. Os transportes não vão poder parar, justamente pelo que tu comentaste, que a nossa estrutura de transportes é rodoviária, então utiliza muito combustível, então é um bem que pode ter um impacto, mas ainda assim a gente vai acabar consumindo. Então é uma estratégia... Ele vai tirar de algum lugar para pôr em outro. Exatamente. E aí a gente vai deixar de consumir. Exatamente. Ele vai arrecadar, mas muito vai impactar. A gente está pagando por um equívoco do governo, me corrija se eu estiver errado, porque o governo não conseguiu atingir suas metas de corte de gastos. E aí viu que não tinha mais dinheiro e aí foi morder. Voraz esse governo num pacto federativo que acaba sangrando o município, que quem tem as responsabilidades maiores são o município. Essa fome do governo é incontrolável. Como o Thales comentou, inclusive uma alternativa menos pior seria majorar as alíquotas da CID, que haveria uma repartição com os estados. Então, se observou que nem com isso, nem em relação à situação dos estados, o governo federal tem se preocupado. E, como eu tentei pontuar na fala anterior, existem sim alternativas de financiamento. Um tema que tem entrado bastante em discussão são das isenções fiscais. Por exemplo, comentando do caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, as isenções infraconstitucionais, que são aquelas que o governo tem margem para ele aumentar ou diminuir, se situa em torno de 9 bilhões. O déficit primário do Rio Grande do Sul, isso para 2015, foi em torno de 1,8 bilhões. Então, se veja, as isenções foram 400% a mais do que o nosso déficit. E a gente, por parte da Secretaria da Fazenda e tal, não tem acesso não tem acompanhamento, monitoramento de quantos empregos está se gerando com essas isenções. Recentemente, por parte da União, se descobriu que foi dado um incentivo de em torno de 400 milhões para as empresas do Lírio Parisotto. Então, veja, 400 milhões para ele gerar menos de 10 empregos. É isso que a gente quer como... Sim, como modelo? Como modelo? Pois é. Deixa eu já ter a primeira participação do Elias de Canoas. A grande questão não é a gasolina custar X ou Y, é o salário que não acompanha na mesma medida tais aumentos. Esse aqui é o problema e lá vamos nós pagando o pato de novo, eles roubam na máquina pública, nós pagamos o pato e no Uruguai a gasolina está mais barata. Bom, o Elias, eu só tenho aqui, a informação não é minha, tá, Elias? Porque eu não tenho ido ao Uruguai recentemente, mas eu tenho aqui o diretor do nosso programa, que é de Jaguarão, né? O homem é doble chapa ou não é, Guilherme? Me fala, é doble chapa, né? O homem é uruguaio e brasileiro. E ele teve lá recentemente, quanto é que tá a gasolina lá, hein? R$6, quase R$6, 5 e alguma coisa. Se for converter pesos para reais. Agora, mas daí tem que ver, Guilherme, se o raciocínio do Elias lá, pelo menos o salário está acompanhando, né, essas diferenças que a gente está vendo. Deixa eu ver aqui um cálculo com vocês, com o reajuste do combustível. Pode aumentar também a incidência de ICMS sobre o preço do combustível, já que o imposto estadual vai ser calculado sobre o valor de venda maior. A gente pode ter aí uma mudança?
No caso do ICMS em si, como ele é uma alíquota padrão sobre o valor da venda, né, ele poderia ter um impacto na arrecadação do governo, mas a questão do preço no final da bomba, isso vai continuar como está hoje. Né? Sim. Bom, qual o impacto dessa medida na inflação, Antônio? A gente estava discutindo há pouco tempo atrás, inclusive com colegas da FEE também aqui, que tipo de inflação é essa, né? Se é uma inflação do bem, ou, por incrível que pareça, me provaram aqui na nossa conversa que existe uma inflação do bem, que acompanha o crescimento da economia, isso faz parte. Agora, essa deflação que a gente teve, ou esse percentual que não tem subido como subiu em outros momentos, a meta do governo, por enquanto, parece que está sendo respeitado ou está dentro da meta, não é uma inflação boa. A gente tem um arrefecimento no consumo e isso não é bom, não gera empregos, não desenvolve economia. O que a gente pode esperar agora com o aumento da gasolina? Como tu colocou recentemente, o Brasil apresentou uma inflação que, por boa parte, estava associada com o aumento dos serviços. Então, por exemplo, salário de empregadas domésticas, de diaristas, que o nosso hiato de salários com países desenvolvidos é muito grande. Então, esse pequeno aumento no agregado tem reflexos. A situação agora é diferente, a gente não apresenta uma inflação que esteja, digamos assim, galopante, só que o nosso sistema de metas também ele é um pouco perverso porque ele dá muita ênfase à taxa de juros para controlar a inflação. Então o governo em geral aumenta os juros e tem pouco impacto na inflação, porque a nossa inflação, de maneira assim mais estrutural, tem a ver com essa transição de salários e também tem a ver mais com uma inflação de custos, não de demanda. Então, no período recente, se via que o governo aumentava a taxa de juros e a inflação não cedia. Então, tem que tentar rever esse modelo de metas de inflação. Claro. O governo resolveu, né, fazer toda a maldade de uma vez só. Há mais aumentos por vir? Tu disseste muito bem, né? Essa discussão não passou pelo Congresso, aliás, do jeito da popularidade que o governo tem, me vem com uma proposta indecente dessa para o Congresso, que já está sendo pressionado pela população. Eu não veria como isso acontecer, a pressão seria muito grande, mas daí foi meio goela abaixo. A gente pode esperar, na expectativa de vocês, outros aumentos, né? O governo está com fome, isso a gente já percebeu. Pelo que a gente tem visto agora, a estratégia que publicamente o governo tem divulgado, justamente depois desse impacto negativo de aumentar o imposto sobre a gasolina, a estratégia dele vai tentar ser cortando gastos. Até junto com o anúncio do aumento da gasolina, eles anunciaram um contingenciamento de quase 6 bilhões no orçamento ainda para esse ano. Né? Então, outras coisas que o governo vai tentar fazer para controlar gastos, alguns gastos estruturais, um exemplo é a própria reforma da Previdência. Essa reforma poderia trazer um alívio para o tamanho dos gastos do governo federal. Mas, de novo, com toda essa crise política, toda essa complicação no Congresso, aprovar uma reforma nesse momento parece que está sendo um pouco complicado, parece que está sendo um pouco difícil. Então, ele não anuncia publicamente. Durante esse ano, a gente espera que não venham novos aumentos de impostos. Né? A gente reza. Exatamente. Espera, mas a estratégia que ele vai tentar adotar é cortar gastos. Bom, deixa eu só passar antes do Antônio aqui, a Grace Kaffer, de Dois Irmãos. Seja bem-vinda, Grace. Tá R$3,75 lá em Dois Irmãos. O problema é eu ir até Dois Irmãos abastecer, Grace, mas aproveita, porque tá mais barato que aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. Antônio, a tua expectativa... Eu até já vou incluir uma outra pergunta aqui, a CID, tá? Que é outro tributo que incide sobre os combustíveis, também pode ser elevada, porque aí o raciocínio seria o seguinte, o COFINS fica, né, lá com o governo, não reparte com ninguém. Na CID, a nova alíquota levaria 3 meses para entrar em vigor e a receita decorrente do aumento da contribuição teria que ser repartida com estados e municípios. Não seria, né, em vez de mexer não sei se existe essa possibilidade, né, desculpa, eu sou leigo na área, mas essa alíquota não seria um pouco mais justa na distribuição? Estou dizendo que o governo está com fome e é só ele que está com fome, parece. Como eu disse, essa estratégia seria menos pior, porque aumentar tributos indiretos num período de recessão ou ausência de crescimento econômico não é uma estratégia interessante.
De qualquer forma, isso traria uma arrecadação maior para os estados, mas, ao que parece, não há um raciocínio lógico nas estratégias do governo. Inclusive, usou uma certa ironia, dizendo que o consumidor ia entender o aumento de impostos. Acho que o consumidor não entendeu esse aumento de impostos. Nem um pouco. E a estratégia da União tem se assemelhado muito com a estratégia que o governo do Rio Grande do Sul tem usado. Por exemplo, no ano passado, o governo, num período recessivo também, aumentou o ICMS. E aquela questão que a gente vinha falando, acentuando esse modelo de tributação indireta, sendo que também na competência estadual existem outras alternativas. Sim. Uma outra alternativa é, por exemplo, o próprio o ITCD, que se chama, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Quando a gente faz uma comparação internacional com países como Estados Unidos, França, a gente vê que esse nosso imposto é muito pouco progressivo. Algumas estimativas que eu fiz que, se a gente aumentasse a progressividade desse tributo, se poderia cobrir em torno de 50%, 60% do nosso déficit primário do Rio Grande do Sul. Então, de novo, existem alternativas mais interessantes. Sim. E que o governo tem passado ao largo. Não é piada, tá, gente? Não é piada. Sério, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que essa medida em cima do PIS e do COFINS pode ser revista ou é por tempo indeterminado? Não é uma tradição brasileira dar passos para trás depois que se morde, né? Exatamente. Botar de volta, pega e tira de volta, eu não me lembro. É bem pouco provável que isso aconteça, né? A nossa expectativa está muito em cima da nova política da Petrobras de estar ajustando o preço conforme a paridade internacional. Se baixa o preço dos combustíveis internacional ou na importação da Petrobras, ele repassa na distribuição e acaba chegando no consumidor ou repassa aumentos também. Sim. Mas, tradicionalmente, nossas esferas, do governo tanto estadual quanto federal, quando aumentam o imposto, o que eles tendem a fazer é acomodar o gasto sobre o aumento do imposto, ao invés de tentar ter um gasto mais eficiente para, aos poucos, tentar diminuir a carga tributária, eles acabam aumentando a carga tributária e acomodam o gasto da justiça. Estou lembrando aqui que a gente tem um cenário político conturbado mundo afora, a gente já passou por um período onde o barril do petróleo disparou. Sim. Então, se essa política se confirmar, a coisa pode piorar, se a gente pensar, né, nesse sentido. Se essa lógica, se, por exemplo, a Petrobras não segurar numa disparada do barril aí, se for repassado para a bomba, aí o negócio é bicicleta mesmo. A gente tem mais um, antes do Antônio falar, imagem do Atacadão, esse é na frente do zoológico, né? Quem mandou foi esse aí, Guilherme, foi o Rubem. Obrigado, Rubem, aqui de Canoas, lá em Sapucaia, na frente do zoológico. 3 por enquanto, não sei se esse não é o estoque antigo. 349, né? 349, tem que ver se não estava 13,5, então já repassaram, né? Antônio, por favor. O cenário é de muitas incertezas. Afora toda essa questão da política, uma outra questão que se levanta é a antiga, que passou como PEC 241 na Câmara e depois a PEC 55 do teto dos gastos, de como vai se cumprir essa PEC. Recentemente teve o caso dos passaportes, que já é consequência dessa PEC, e questões se levantam, por exemplo, do nosso Poder Judiciário, que por penduricalhos acaba ultrapassando o teto dos gastos, sim, o teto do funcionalismo. Então, como que vai se processar na opinião de vocês, dos dois, passa muito pela crise política que a gente está vivendo, porque assim, uma das coisas que eu percebi é que para a manutenção do governo Temer, né, para buscar seus aliados no Congresso e no Senado, meio que o caixa forte ficou aberto, né? A gaveta ficou meio entreaberta. Quanto é que está precisando? Parece que a política de negociata entre governo e legislativo, né, nesse caso ali, Senado e Congresso, meio que mordeu ainda mais. Então a política de corte de gastos não foi efetiva nesse aspecto, por conta da crise política. Exatamente. Então passa muito a área econômica pela crise política que a gente com certeza, com certeza. Até essa ideia de trazer o teto do gasto seria muito para ganhar confiança da população em si, que o governo estaria fazendo algum trabalho sério para não deixar
o governo em si quebrar, vinha com um aumento de déficit público, de dívida pública e tudo mais, e eles queriam passar essa imagem de seriedade no controle das contas públicas. No entanto, essa questão da crise política tem impactado em como o governo vai fazer isso ou não, né? Parece que ninguém confia mais, Antônio, no governo de forma alguma, e aí é salve-se quem puder. Exatamente. E aí abriram o caixa. Não há dúvidas que a nossa crise econômica passa muito por esse imbróglio político e até sobre a incerteza jurídica de assinatura de contratos e que abre um espaço, ainda que mínimo, para que a gente possa repensar o nosso Estado, o poder público, a forma como se dão as licitações, porque hoje em dia é muito... Quem nesse cenário vai querer assinar contratos de grande envergadura, por exemplo, na Petrobras, Verdade. Sendo que há uma cadeia um encadeamento de funcionários superiores, coordenadores, supervisores, sendo que é muito difícil tu ter um mapeamento de todas os subníveis. Sim. Então, às vezes, tu está assinando algo que tu não tem completo conhecimento do que está se passando e logo adiante se descobre que havia ali uma grande propina. Então, às vezes, pessoas que têm boa intenção, boa índole no setor público e que, por cautela, acaba que não avançam em... Sim. O bom investidor aí no setor dos empresários fica receoso, com certeza. Sim. Bom, gente, nos resta orar, né? E esperar que a classe política tenha vergonha na cara para pelo menos arrumar a casa de certa forma. E eu acho que 2018 passa a ser agora, tá todo mundo querendo acelerar o tempo para que chegue 2018 de uma vez, caso as coisas não se resolvam, né, mediante processos que a gente ainda vai enfrentar até o final do ano, referentes ao governo federal. Exatamente. Eu quero agradecer a presença de vocês para tratar de um tema tão indigesto. Sejam bem-vindos sempre. Agradecemos. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado.